Antigo Testamento, Êxodo capítulos 36 ao 40. Êxodo 36. Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe, e todo homem hábil, a quem o Senhor deu sabedoria e entendimento, para saberem exercer todo o ofício para o serviço do santuário, conforme tudo o que o Senhor tem ordenado. Então Moisés chamou a Bezalel e a Aholiabe, e a todo homem hábil, em cujo coração Deus tinha posto sabedoria, isto é, a todo aquele cujo coração o moveu a se chegar à obra para fazê-la. E receberam de Moisés toda a oferta alçada, que os filhos de Israel tinham para a obra do serviço do santuário, para fazê-la. E ainda eles lhe traziam cada manhã ofertas voluntárias. Então todos os sábios que faziam toda a obra do santuário vieram, cada um da obra que fazia. E disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Pelo que Moisés deu ordem, a qual fizeram proclamar por todo o arraial, dizendo: nenhum homem, nem mulher, faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinham era bastante para toda a obra, e ainda sobejava. Assim todos os homens hábeis, dentre os que trabalhavam na obra, fizeram o tabernáculo de 10 cortinas de linho fino torcido, de azul, de púrpura e de carmesim, com querubins, obra de artífice. O comprimento de cada cortina era de 28 côvados, e a largura de 4 côvados. Todas as cortinas eram da mesma medida. Ligaram 5 cortinas uma com outra, e as outras 5 da mesma maneira. Fizeram laçadas de azul na orla da última cortina do primeiro grupo. Assim, também fizeram na orla da primeira cortina do segundo grupo. 50 laçadas fizeram na orla de uma cortina, e 50 laçadas na orla da outra, do segundo grupo. As laçadas eram contrapostas uma à outra. Também fizeram 50 colchetes de ouro, e com estes colchetes uniram as cortinas, uma com outra. E o tabernáculo veio a ser um todo. Fizeram também cortinas de pelos de cabras para servirem de tenda sobre o tabernáculo. 11 cortinas fizeram. O comprimento de cada cortina era de 30 côvados, e a largura de 4 côvados. As 11 cortinas eram da mesma medida. Uniram 5 destas cortinas à parte, e as outras 6 à parte. Fizeram 50 laçadas na orla da última cortina do primeiro grupo, e 50 laçadas na orla da primeira cortina do segundo grupo. Fizeram também 50 colchetes de bronze, para ajuntar a tenda, para que viesse a ser um todo. Fizeram para a tenda uma cobertura de peles de carneiros tintas de vermelho, e por cima desta uma cobertura de peles de golfinhos. Também fizeram, de madeira de acácia, as tábuas para o tabernáculo, as quais foram colocadas verticalmente. O comprimento de cada tábua era de 10 côvados, e a largura de 1 côvado e meio. Cada tábua tinha 2 colcheiras, unidas uma à outra. Assim fizeram com todas as tábuas do tabernáculo. Assim, pois, fizeram as tábuas para o tabernáculo, 20 tábuas para o lado que dá para o sul. E fizeram 40 bases de prata para se pôr debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para as suas 2 colcheiras, e 2 debaixo de outra, para as 2 colcheiras dela. Também para o segundo lado do tabernáculo, o que dá para o norte, fizeram 20 tábuas, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua, e 2 bases debaixo de outra. Para o lado posterior do tabernáculo, o que dá para o ocidente, fizeram 6 tábuas. E para os 2 cantos do tabernáculo no lado posterior, fizeram mais 2 tábuas. Por baixo eram duplas, do mesmo modo se estendendo até a primeira argola, em cima. Assim fizeram com as 2 tábuas nos 2 cantos. Assim havia 8 tábuas com as suas bases de prata, a saber, 16 bases.
2 debaixo de cada tábua. Fizeram também travessões de madeira de acácia, 5 travessões para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e outros 5 para as tábuas do tabernáculo no lado posterior, o que dá para o ocidente. Fizeram que o travessão do meio passasse ao meio das tábuas de uma extremidade até a outra. E cobriram as tábuas de ouro, e de ouro fizeram as suas argolas como lugares para os travessões. Também os travessões cobriu de ouro. Fizeram então o véu de azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido. Com querubins, obra de artífice, o fizeram. E fizeram-lhe 4 colunas de madeira de acácia e as cobriram de ouro. E seus colchetes fizeram de ouro. E fundiram-lhes 4 bases de prata. Fizeram também para a porta da tenda um reposteiro de azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido, obra de bordador. Com as suas 5 colunas e os seus colchetes. E de ouro cobriu os seus capitéis e as suas faixas. E as suas 5 bases eram de bronze. Êxodo 37. Fez também Bezalel a arca de madeira de acácia. O seu comprimento era de 2 côvados e meio, a sua largura de 1 côvado e meio, e a sua altura de 1 côvado e meio. Cobriu-a de ouro puro por dentro e por fora, fez-lhe uma moldura de ouro ao redor, e fundiu-lhe 4 argolas de ouro nos seus 4 cantos, 2 argolas num lado e 2 no outro. Também fez varais de madeira de acácia, e os cobriu de ouro. E meteu os varais pelas argolas aos lados da arca, para se levar a arca. Fez também um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Fez também 2 querubins de ouro. De ouro batidos fez nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim numa extremidade, e o outro querubim na outra. De uma só peça com o propiciatório fez os querubins nas 2 extremidades dele. E os querubins estendiam as suas asas por cima do propiciatório, cobrindo-o com as asas, tendo as faces voltadas um para o outro. Para o propiciatório estavam voltadas as faces dos querubins. Fez também a mesa de madeira de acácia. O seu comprimento era de 2 côvados, a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio. Cobriu-a de ouro puro, e fez-lhe uma moldura de ouro ao redor. Fez-lhe também ao redor uma guarnição de 4 dedos de largura, e ao redor na guarnição fez uma moldura de ouro. Fundiu-lhe também nos 4 cantos que estavam sobre os seus 4 pés. Junto da guarnição estavam as argolas para os lugares dos varais, para se levar à mesa. Fez também estes varais de madeira de acácia, e os cobriu de ouro, para se levar à mesa. E de ouro puro fez os utensílios que haviam de estar sobre a mesa, os seus pratos e as suas colheres, as suas tigelas e os seus cântaros, com que se haviam de oferecer as libações. Fez também o candelabro de ouro puro. De ouro batido fez o candelabro, tanto o seu pedestal como a sua haste. Os seus copos, os seus cálices e as suas corolas formavam com ele uma só peça. Dos seus lados saíam 6 braços, 3 de um lado do candelabro e 3 do outro lado. Em um braço havia 3 copos a modo de flores de amêndoa, com cálice e corola. Igualmente no outro braço 3 copos a modo de flores de amêndoa, com cálice e corola. Assim se fez com os 6 braços que saíam do candelabro. Mas na haste central havia 4 copos a modo de flores de amêndoa, com os seus cálices e as suas corolas. Também havia um cálice debaixo de 2 braços, formando com a haste uma só peça, e outro cálice debaixo de 2 outros braços, de uma só peça com a haste, e ainda outro cálice debaixo de 2 outros braços, de uma só peça com a haste. E assim se fez para os 6 braços que saíam da haste. Os seus cálices e os seus braços formavam uma só peça com a haste. O todo era uma obra batida de ouro puro. Também de ouro puro lhe fez as lâmpadas, em número de 7, com os seus espevitadores e os seus cinzeiros.
De um talento de ouro puro fez o candelabro e todos os seus utensílios. De madeira de acácia fez o altar do incenso. De um côvado era o seu comprimento, e de um côvado a sua largura, quadrado, e de 2 côvados a sua altura. As suas pontas formavam uma só peça com ele. Cobriu-o de ouro puro, tanto a face superior como as suas paredes ao redor, e as suas pontas, e fez-lhe uma moldura de ouro ao redor. Fez-lhe também 2 argolas de ouro debaixo de sua moldura, nos 2 cantos de ambos os lados, como lugares dos varais, para com eles se levar o altar. E os varais fez de madeira de acácia, e os cobriu de ouro. Também fez o óleo sagrado da unção, e o incenso aromático, puro, qual obra do perfumista. Êxodo 38. Fez também o altar do holocausto de madeira de acácia. De 5 côvados era o seu comprimento e de 5 côvados a sua largura, quadrado, e de 3 côvados a sua altura. E fez-lhe pontas nos seus 4 cantos. As suas pontas formavam uma só peça com ele. E cobriu-o de bronze. Fez também todos os utensílios do altar, os cinzeiros, as pás, as bacias, os garfos e os braseiros. Todos os seus utensílios fez de bronze. Fez também para o altar um crivo de bronze em forma de rede, embaixo da borda ao redor, chegando ele até o meio do altar. E fundiu 4 argolas para as 4 extremidades do crivo de bronze, como lugares dos varais. E fez os varais de madeira de acácia, e os cobriu de bronze. E meteu os varais pelas argolas aos lados do altar, para com eles se levar o altar. Fê-lo oco, de tábuas. Fez também a pia de bronze com a sua base de bronze, dos espelhos das mulheres que se reuniam e ministravam à porta da tenda da revelação. Fez também o átrio. Para o lado meridional as cortinas eram de linho fino torcido, de 100 côvados de comprimento. As suas colunas eram 20, e 20 as suas bases, todas de bronze. Os colchetes das colunas e as suas faixas eram de prata. Para o lado setentrional as cortinas eram de 100 côvados. As suas colunas eram 20, e 20 as suas bases, todas de bronze. Os colchetes das colunas e as suas faixas eram de prata. Para o lado ocidental as cortinas eram de 50 côvados. As suas colunas eram 10, e as suas bases 10. Os colchetes das colunas e as suas faixas eram de prata. E para o lado oriental eram as cortinas de 50 côvados. As cortinas para um lado da porta eram de 15 côvados. As suas colunas eram 3 e as suas bases 3. Do mesmo modo para o outro lado. De um e de outro lado da porta do átrio havia cortinas de 15 côvados. As suas colunas eram 3 e as suas bases 3. Todas as cortinas do átrio ao redor eram de linho fino torcido. As bases das colunas eram de bronze. Os colchetes das colunas e as suas faixas eram de prata. O revestimento dos seus capitéis era de prata. E todas as colunas do átrio eram cingidas de faixas de prata. O reposteiro da porta do átrio era de azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido, obra de bordador. O comprimento era de 20 côvados, e a altura, na largura, de 5 côvados, conforme a altura das cortinas do átrio. As suas colunas eram 4, e 4 as suas bases, todas de bronze. Os seus colchetes eram de prata, como também o revestimento dos capitéis, e as suas faixas. E todas as estacas do tabernáculo e do átrio ao redor eram de bronze. Esta é a enumeração das coisas para o tabernáculo, a saber, o tabernáculo do testemunho, que por ordem de Moisés foram contadas para o ministério dos levitas, por intermédio de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Fez, pois, Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés. E com ele Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, gravador, desenhista, e bordador em azul, púrpura, carmesim e linho fino.
Todo o ouro gasto na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foi 29 talentos e 730 siclos, conforme o ciclo do santuário. A prata dos arrolados da congregação montou em 100 talentos e 1775 siclos, conforme o ciclo do santuário. Um beca para cada cabeça, isto é, meio ciclo, conforme o ciclo do santuário, de todo aquele que passava para os arrolados, da idade de 20 anos e acima, que foram 603.550. E houve 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu. Para 100 bases eram 100 talentos, um talento para cada base. Mais dos 1775 ciclos, fez colchetes para as colunas, e cobriu os seus capitéis e fez-lhes as faixas. E o bronze da oferta foi 70 talentos e 2.400 ciclos. Dele fez as bases da porta da tenda da revelação, o altar de bronze, e o crivo de bronze para ele, todos os utensílios do altar, as bases do átrio ao redor e as bases da porta do átrio, todas as estacas do tabernáculo e todas as estacas do átrio ao redor. Êxodo 39. Fizeram também de azul, púrpura e carmesim as vestes, finamente tecidas, para ministrar no lugar santo, e fizeram as vestes sagradas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim se fez o éfode de ouro, azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido. Bateram o ouro em lâminas delgadas, as quais cortaram em fios, para entretecê-lo no azul, na púrpura, no carmesim e em linho fino, em obra de desenhista. Fizeram-lhe ombreiras que se uniam. Assim pelos seus dois cantos superiores foi ele unido. E o cinto da obra esmerada do éfode, que estava sobre ele, formava com ele uma só peça e era de obra semelhante, de ouro, azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido, como o Senhor ordenara a Moisés. Também prepararam as pedras de berilo, engastadas em ouro, lavradas como a gravura de um selo, com os nomes dos filhos de Israel, as quais puseram sobre as ombreiras do éfode para servirem de pedras de memorial para os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Fez-se também o peitoral de obra de desenhista, semelhante à obra do éfode, de ouro, azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido. Quadrado e duplo fizeram o peitoral. O seu comprimento era de 1 palmo, e a sua largura de 1 palmo, sendo ele dobrado. E engastaram nele 4 fileiras de pedras, a primeira delas era de um sárdio, um topázio e uma esmeralda. A segunda fileira era de uma granada, uma safira e um ônix. A terceira fileira era de um jacinto, uma ágata e uma ametista. E a quarta fileira era de uma crisólita, um berilo e um jaspe. Eram elas engastadas nos seus engastes de ouro. Estas pedras, pois, eram 12, segundo os nomes dos filhos de Israel. Eram semelhantes a gravuras de selo, cada uma com o nome de uma das 12 tribos. Também fizeram sobre o peitoral cadeiazinhas, semelhantes a cordas, obra de trança, de ouro puro. Fizeram também 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e fixaram as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral. E meteram as 2 cadeiazinhas de trança de ouro nas 2 argolas, nas extremidades do peitoral. E as outras 2 pontas das 2 cadeiazinhas de trança meteram nos 2 engastes, e as puseram sobre as ombreiras do éfode, na parte dianteira dele. Fizeram outras 2 argolas de ouro, que puseram nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estava junto ao éfode por dentro. Fizeram mais 2 argolas de ouro, que puseram nas 2 ombreiras do éfode, de baixo, na parte dianteira dele, junto à sua costura, acima do cinto de obra esmerada do éfode. E ligaram o peitoral, pelas suas argolas, as argolas do éfode por meio de um cordão azul,
para que estivesse sobre o cinto de obra esmerada do éfode, e o peitoral não se separasse do éfode, como o Senhor ordenara a Moisés. Fez-se também o manto do éfode de obra tecida, todo de azul, e a abertura do manto no meio dele, como a abertura de cota de malha. Esta abertura tinha um debrum em volta, para que não se rompesse. Nas abas do manto fizeram romãs de azul, púrpura e carmesim, de fio torcido. Fizeram também campainhas de ouro puro, pondo as campainhas nas abas do manto ao redor, entremeadas com as romãs. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, nas abas do manto ao redor, para uso no ministério, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecida, para Arão e para seus filhos, e a mitra de linho fino, e o ornato das tiaras de linho fino, e os calções de linho fino torcido, e o cinto de linho fino torcido, e de azul, púrpura e carmesim, obra de bordador, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também, de ouro puro, a lâmina da coroa sagrada, e nela gravaram uma inscrição como a gravura de um selo, santo ao Senhor. E a ela ataram um cordão azul, para prendê-la à parte superior da mitra, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim se acabou toda a obra do tabernáculo da tenda da revelação. E os filhos de Israel fizeram conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim o fizeram. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus utensílios, os seus colchetes, as suas tábuas, os seus travessões, as suas colunas e as suas bases. E a cobertura de peles de carneiros tintas de vermelho, e a cobertura de peles de golfinhos, e o véu do reposteiro. A arca do testemunho com os seus varais, e o propiciatório. A mesa com todos os seus utensílios, e os pães da proposição. O candelabro puro com suas lâmpadas todas em ordem, com todos os seus utensílios, e o azeite para a luz. Também o altar de ouro, o óleo da unção e o incenso aromático, e o reposteiro para a porta da tenda. O altar de bronze e o seu crivo de bronze, os seus varais, e todos os seus utensílios. A pia e a sua base. As cortinas do átrio, as suas colunas e as suas bases, e o reposteiro para a porta do átrio, as suas cordas e as suas estacas, e todos os utensílios do serviço do tabernáculo, para a tenda da revelação. As vestes finamente tecidas para uso no ministério no lugar santo, e as vestes sagradas para Arão, o sacerdote, e as vestes para seus filhos, para administrarem o sacerdócio. Conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito. Como o Senhor ordenara, assim a fizeram. Então Moisés os abençoou. Êxodo 40. Depois disse o Senhor a Moisés: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da revelação. E porás nele a arca do testemunho, e resguardarás a arca com o véu. Depois colocarás nele a mesa, e porás em ordem o que se deve pôr em ordem nela. Também colocarás nele o candelabro, e acenderás as suas lâmpadas. E porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho. Então pendurarás o reposteiro da porta do tabernáculo. E porás o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda da revelação. E porás a pia entre a tenda da revelação e o altar, e nela deitarás água. Depois levantarás as cortinas do átrio ao redor, e pendurarás o reposteiro da porta do átrio. Então tomarás o óleo da unção e ungirás o tabernáculo, e tudo o que há nele. E o santificarás, a ele e a todos os seus móveis. E será santo. Ungirás também o altar do holocausto, e todos os seus utensílios, e santificarás o altar. E o altar será santíssimo. Então ungirás a pia e a sua base, e a santificarás.
E farás chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da revelação, e os lavarás com água. E vestirás Arão das vestes sagradas, e o ungirás, e o santificarás, para que me administre o sacerdócio. Também farás chegar seus filhos, e os vestirás de túnicas, e os ungirás como ungiste a seu pai, para que me administrem o sacerdócio, e a sua unção lhes será por sacerdócio perpétuo pelas suas gerações. E Moisés fez conforme tudo o que o Senhor lhe ordenou. Assim o fez. E no primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, o tabernáculo foi levantado. Levantou, pois, Moisés o tabernáculo, lançou as suas bases, armou as suas tábuas e nestas meteu os seus travessões. Levantou as suas colunas. Estendeu a tenda por cima do tabernáculo, e pôs a cobertura da tenda sobre ela, em cima, como o Senhor lhe ordenara. Então tomou o testemunho e pô-lo na arca, ajustou à arca os varais, e pôs-lhe o propiciatório em cima. Depois introduziu a arca no tabernáculo, e pendurou o véu do reposteiro, e assim resguardou a arca do testemunho, como o Senhor lhe ordenara. Pôs também a mesa na tenda da revelação, ao lado do tabernáculo para o norte, fora do véu. E sobre ela pôs em ordem o pão perante o Senhor, como o Senhor lhe ordenara. Pôs também na tenda da revelação o candelabro defronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul. E acendeu as lâmpadas perante o Senhor, como o Senhor lhe ordenara. Pôs o altar de ouro na tenda da revelação diante do véu. E sobre ele queimou o incenso de especiarias aromáticas, como o Senhor lhe ordenara. Pendurou o reposteiro à porta do tabernáculo. E pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da revelação, e sobre ele ofereceu o holocausto e oferta de cereais, como o Senhor lhe ordenara. Depois, colocou a pia entre a tenda da revelação e o altar, e nela deitou água para as abluções. E junto dela Moisés, e Arão e seus filhos lavaram as mãos e os pés. Quando entravam na tenda da revelação, e quando chegavam ao altar, lavavam-se, como o Senhor ordenara a Moisés. Levantou também as cortinas do átrio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou o reposteiro da porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda da revelação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da revelação, porquanto a nuvem repousava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, prosseguiam os filhos de Israel, em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantasse. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Se você gostou, se inscreva no nosso canal e deixe o seu like. Até o próximo vídeo.